E nós começamos te contando que a Polícia Rodoviária Federal liberou na noite de ontem, de forma parcial, o trânsito na BR-277 em direção ao litoral do nosso estado. A pista havia sido interditada na madrugada de quarta-feira após o aparecimento de rachaduras e de afundamento no asfalto. Olha, em direção a Paranaguá, as duas faixas da estrada continuam bloqueadas, mas o tráfego está sendo desviado por uma das pistas do sentido contrário. O desvio, que começa na altura do quilômetro 33, mais 900 metros, segue em pista simples até o quilômetro 32, mais 800 metros. Agora são dois os pontos com afunilamento para a pista simples ali na 277. Vale lembrar que desde outubro do ano passado, o trecho no quilômetro 41 está parcialmente bloqueado por conta de uma queda de barreira. E agora a gente tem esse mesmo sistema de desvio de trânsito sendo implementado mais à frente com esse ponto de afundamento no asfalto. Essa boa notícia parcial. A interdição da BR-277 durou cerca de 20 horas e mobilizou todo o setor produtivo do Paraná. Representantes das indústrias, do comércio, da agricultura e dos transportes querem o fim das discussões políticas para dar espaço às ações práticas e efetivas de instalação do novo pedágio. Tanto o governo do estado como o federal receberão críticas pesadas das entidades que movimentam a economia do Paraná. A pressão surtiu efeito. O Ministério dos Transportes determinou a vinda do diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, ao estado para poder acompanhar de perto a situação das rodovias. Ainda ontem o DENIT anunciou a liberação de 480 milhões de reais para aplicar na recuperação de rodovias. O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, FETRANSPAR, o Sérgio Malucelli, lembrou que desde o desmoronamento da encosta no ano passado, o setor vem sentindo aí os efeitos da falta de manutenção da rodovia. Ele criticou a demora para iniciar aí a nova concessão de pedágio. Para Malucelli, se essa novela do pedágio se arrastar ainda mais, além de prejuízos, o acesso a Paranaguá deve ficar mais caro e também mais perigoso. Parece-me que essas coisas vão piorar o que já era ruim. Tá? Se nós estamos tendo dificuldade agora, com essa fissura piorou, e não vejo nem o DENIT com uma resposta salutar. O que nos ofertaram foi levar 47 milhões de toneladas de grãos pela 376 por Guaratuba, Matinhos, para chegar ao porto de Paranaguá. Você imagine a falta de segurança, você colocar um caminhão pesado, limitaram, lógico, a 26 toneladas, mas é um peso enorme, numa balsa, num ferry-boat. Quem decidiu isso? Parece-me que não tem noção do que pode acontecer. Sobre a falta de manutenção das rodovias desde o fim do antigo pedágio, Malucelli afirma que a responsabilidade é do DENIT, mas também é função do governo estadual cobrar as providências. Lógico que o DENIT é o principal responsável, mas o governo do estado tem, sim, sua responsabilidade tem que exigir que o DENIT recupere o mais rápido possível os trechos interditados, os trechos com problema. O governo do estado tem que exigir que as novas concessões venham, porque está claro que o poder público é incompetente para administrar rodovias. Diante dos transtornos e da polêmica, o governador em exercício, Darcy Piana, enviou um ofício para o Ministério dos Transportes pedindo celeridade na solução dos problemas que surgiram na BR-277. O ofício destaca que a estrada é a principal via de escoamento de cerca de 21 milhões de toneladas de soja este ano, que tem um recorde de produção no estado. Agidi Meneghetti, que é o presidente da Federação da Agricultura no Paraná, FAEP, alerta que as cargas que vêm de outros estados já estão sendo desviadas para outros portos, o que prejudica a economia do estado. Evidentemente que aquela logística que o próprio Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, o próprio interior de São Paulo, mandava para Paranaguá, é evidente que estão desviando já para o Porto de Santos. Nós temos aqui no Paraná cooperativas que estão dizendo a produção que estão colhendo para o Porto de São Francisco, em Santa Catarina. Então, essa inabilidade administrativa está custando caro para a sociedade do Paraná, porque sem estrada
é aquilo que eu volto a dizer, uma vida não tem preço. E isso está acontecendo por falta de gestão. Meneghetti também criticou a atuação de políticos paranaenses que insistem em levar a discussão sobre o pedágio pelo viés ideológico. A eleição já acabou, alerta o presidente da FAEP. A FAEP, o posicionamento que tem de se entender e temos de pensar que as diferenças políticas ela era até o dia da eleição. E agora nós precisamos trabalhar para o Paraná e para o Brasil, da melhor alternativa que tiver. Reclamando com muita razão. Você veja, quem trabalha, quem paga impostos, quem carrega o piano do Estado, fez a sua parte. Está aí, produção recorde. Nós queremos agora as soluções que cabem ao Estado para conseguir escoar a safra, para conseguir com que nossos produtos da indústria paranaense sejam competitivos. Hoje não são. Nós não conseguimos exportar, nós não conseguimos chegar no porto. Esse problema não é do Paraná, esse problema é nacional. Nós estamos falando do segundo maior porto do país, que hoje tem o seu principal acesso problemático. Quando não é uma coisa é outra, eles estão, vamos lembrar aqui, nos enrolando, e o termo é esse, nos enrolando há 6 meses. Desde outubro, a 277, na descida da Serra, tem problemas. Quando é queda de barreira, é afundamento da pista, quando é uma coisa outra, e a gente fica sendo enrolado 6 meses para fazer uma obra emergencial. Imaginem só vocês se não fosse emergencial, se fosse outra coisa, né? Emergencialmente, em 6 meses, eles não conseguiram resolver até agora a queda de barreira. Nos enganaram, o DENIT prometendo datas com uma cara de pau impressionante, porque nem dinheiro para a obra eles tinham. Então, estavam enrolando. Aí, perto do Natal, confessaram que não tinham dinheiro, fizeram um acordo com o governo do estado para o governo pagar a conta, porque eles não tinham no caixa. Então, gente, vamos tratar com mais seriedade. A população, os usuários das estradas, são tratados como palhaços. Vocês ficam enganando, vocês, poder público, ficam enganando a gente. A gente que trabalha, que paga a conta de vocês, que fica vendo aí o poder público volta e meia se conceder aumentos. E aí, aumento para quê? Vocês nem uma estrada cuidarem direito? Nós já falamos aqui várias vezes. Esse problema que aconteceu na 277 era evitável. Era evitável. Vários engenheiros falam sobre isso. Faltou manutenção, faltou um plano preventivo. Choveu bastante, mas isso é evitável. Tanto é verdade que nós tivemos aí contratos do pedágio durante 24 anos, né? Claro que nos roubaram, que era muito caro, mas o serviço eles faziam. Eu não recordo aqui, Bi e Pedroso, nos últimos 24 anos, de ter problemas nesse nível na 277. Não recordo. Inclusive choveu bastante ali perto de 2010 na região serrana do Paraná. Morretes foi muito afetada por essas chuvas, mas a estrada não ficou tanto tempo bloqueada. Não houve afundamento de pista dessa maneira. E é tão grande o problema. Eu conversei ontem com vários policiais rodoviários federais. Aliás, um abraço à PRF, faz um grande trabalho ali, fazendo o que pode para tentar dar segurança aos usuários diante desse caos. Eles me contavam o seguinte, que no desvio, né, eles tiraram a mureta central, fizeram ali a questão da massa asfáltica para regular o desnível, né, porque as pessoas vão ter que passar pela outra pista. Né? A pista litoral foi totalmente bloqueada, todo mundo vai circular agora pela pista sentido Curitiba. Então ela virou meia pista, ali no trecho do desvio, vira pista simples. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles já pintaram faixa contínua e colocaram tachões permanentes para dividir a pista. Isso significa o quê? Que a própria PRF e o DENIT, no caso, que fez as obras, já sabem que vai demorar muito para resolver o problema. Tanto que já fizeram sinalizações mais permanentes ali. Então, a notícia é ruim para o setor produtivo. Não vai ter tão cedo uma solução para lá. 100 milhões é a conta da FETranspar. 100 milhões de reais. E tem mais prejuízos, porque enquanto o caminhão fica parado na pista ou demora mais para descer, é prejuízo para o bolso do produtor rural. Quando o navio fica esperando lá para embarcar, tem taxa, tem multa.
É prejuízo para o bolso do produtor rural, que já se esforça tanto para produzir, gerar emprego, gerar divisas, pagar impostos. Então, é uma falta de respeito total. Quem ganha com isso, quem ganha com a incompetência do governo federal aqui no Paraná, que essa estrada é federal, é o Porto de Santos em São Paulo, é o Porto de São Francisco, Santa Catarina. Eu estou aqui em Cascavel, Pedroso. Falei aqui com algumas cooperativas, com os dirigentes de algumas cooperativas da região oeste, eles dizendo, ó, o frete é mais caro, mas pelo menos a carga chega no navio. Aqui eu não sei. Cada dia é uma notícia nova, né? A insegurança que a gente tem no Porto Paranaguá, que ainda não sentiu os reflexos, mas pelo jeito vai sentir daqui a pouco. Então, é lamentável. Somos a quarta economia do Brasil e não conseguimos desenvolvê-la mais, talvez, por causa dos gargalos, da incompetência do poder público. Vamos falar da questão política daqui a pouco, Pedroso. Mas só agora, os deputados federais do Paraná e os senadores resolveram se reunir com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Só depois do caos instaurado. Quanto que nós avisamos aqui nesse jornal, os ouvintes sabem. Faz 6 meses que a gente fala isso. Aí agora que o caos tomou conta tudo, daí vão lá, dar entrevista, tirar foto com o ministro. Agora não adianta mais. Agora o caos está instalado. Vamos tentar evitar e minimizar os prejuízos. Mas a situação é caótica. Olha, é uma barbeiragem atrás da outra. Eu fico assustado, Mark, tá? Você fez bem em rememorar que desde o ano passado o DENIT vem com uma mentira atrás da outra, uma enrolação atrás da outra. Eles tiram, além do dinheiro das transportadoras, dos caminhoneiros que precisam trafegar ali, que tem todo o custo aumentado, inclusive alguns caminhoneiros individuais, Marcos, sabe aquele caminhoneiro que não está ligado a uma empresa, sofrendo porque a carta frete que ele aceitou, o preço que ele aceitou, passou a não cobrir o custo, porque ele tinha uma expectativa de tempo de circulação e isso tudo mudou. Então, na verdade, a barbeiragem, a falta de competência de alguns atores públicos gera esse tipo de crise. Então, daí você fala assim, espera aí, você tem um problema ali no transporte, daí você tem um problema no agro. Daí as pessoas não entendem porque parte da competitividade que o Paraná dá show porteira para dentro, quando vem porteira fora, eles começam a sofrer. Então é isso que precisa ser resolvido. Os atores públicos que ali estão colocados precisam ter agilidade, parar de omissão e principalmente parar de enganar as pessoas. Agora tem um ponto aqui que a gente tem que falar e com muita clareza. Nós vamos entrar na questão política adiante, mas a gente tem que marcar agora. Falam, agora o DENIT vem, agora vai dar tudo certo. Peraí, a gente está em março. O novo governo assumiu ali em janeiro, já com a PEC do estouro, Mark. Então, assim, se antes o DENIT não tinha dinheiro, agora grana não falta mais. Então ele já tinha que ter agido lá atrás. Então daí tem gente que fala, não, vamos fazer agora o pedágio do Cincão, que vai ser de manutenção, a gente precisa baratear, porque as obras estruturais, e eu vi deputado federal falando disso também, vai ser o governo federal que vai fazer as suas, o governo do estado faz as dele. Se o governo federal mal consegue dar a manutenção preventiva, mesmo tendo dinheiro agora, né, foi aprovado milhões e milhões para ter a mais para gastar, eles não conseguem dar conta, como eles querem convencer alguém que eles vão investir em obra estrutural, Marco, que eles vão tirar terceira faixa, que eles vão fazer alguma coisa? Não vão. Então a gente tem que olhar o seguinte, a gente tem que aprender com as lições do que está acontecendo. Percebam, eles nos enrolam, eles mentem, não garantem previsibilidade, cobram cada vez mais caro os impostos, cada vez mais caro, e a gente fica aí, chupando o dedo sem saber se vamos conseguir trafegar, se a safra vai chegar ao porto, se a carga vai chegar aos navios e se a competitividade nossa vai continuar existindo. Então, não adianta essa disputa ideológica, como bem falaram os representantes do setor produtivo, porque quem paga a conta é a sociedade paranaense. A sensação que eu tenho cada vez mais, com, ampla clareza, é a seguinte, Mark. Tem atores políticos trabalhando contra o Paraná. Eles pregam a política do quanto pior, melhor. Porque, no fundo, eles esperam o seguinte, que quando o pedágio sair do papel, e eles estão enrolando o máximo para isso, a situação esteja tão caótica que eles vão dizer o seguinte, tá vendo? Olha só, agora saiu do papel, mas veja o valor. Mas eles trabalharam para ajudar na degradação da estrada, para atrasar, para que a inflação fique ali carcomendo os valores envolvidos e daí sim, novamente se tenha palanque. Ou seja, estão privilegiando a ideologia, os interesses partidários e deixando o povo de lado, Mark. Estabelecer a verdade aqui, esses 400 milhões que eles estão falando agora que vão trazer para recuperar a estrada, eles já estavam negociados antes, tá? Vão vender para você como solução, olha, teve lá o fundamento da pista e agora tem 400 milhões para resolver. Mentira.
Tanto é verdade que na reunião da semana passada, quando o Ratinho Júnior esteve em Brasília, o Renan Filho já tinha dito para ele que esse dinheiro viria, antes do problema, portanto. Então, parem de nos enrolar um pouco. Falem a verdade, classe política. Falem a verdade. E sabe qual que é o problema? Que é que a incompetência, ela ultrapassa ideologias. Porque esse problema também é do Bolsonaro, tá? A estrada começou a ficar ruim lá em outubro. E aí o que aconteceu? Como já tinha, na prática, ido a eleição embora, né, o governo Bolsonaro ficou acéfalo ali nos últimos 2 meses. Vamos falar a verdade aqui. Não tem peneira no sol. Então daí o DENIT ficou acéfalo. E daí no começo do governo Lula, está acéfalo até agora. Então nós temos aí pelo menos 4 meses que um órgão importante que garante infraestrutura rodoviária em todo o país está sem chefia. O seu Cristiano Schneider Machado, que é o atual superintendente substituto, está lá sem saber se vai ficar na cadeira ou não. Sabe por que ele não sabe se vai ficar na cadeira ou não? Porque o Lula está negociando o cargo até agora. Inclusive, tem agora. Acabou de entrar no jornal Estado de São Paulo, a manchete principal é: governo Lula oferece cargos de segundo escalão para barrar CPI sobre atos golpistas. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas para você entender como essa politicagem afeta a sua vida. Afeta a sua vida. Não é só o dinheiro dos impostos que vai pelo ralo. É o seu tempo, é a sua segurança, é tudo. Então o DENIT está acéfalo porque estão negociando toma lá da cá em Brasília. E a gente não tem quem cobrar hoje. Eu não tenho um CPF para dar aqui, ó. É esse sujeito aqui que não está fazendo trabalho direito. Não tem. Porque eles estão negociando lá. Não estão